Mas na realidade não é esse a minha função na realidade. O que eu pretendo na igreja é fazer assim: a igreja obedece porque a igreja sabe o que é a palavra de Deus, sabe que o pastor está transmitindo a palavra de Deus. Então, isso é também na congregação, sabe, não, ali ele está falando a palavra. Por isso que nós não podemos mudar aquilo que Deus falou. A palavra de Deus, ela deve ser pregada como ela é, com entendimento dado pelo Espírito Santo. Pelo trabalho aqui em Jardim Cabo Sul, irmão Dejair, faz um bom tempo já está aqui, né? Quando, 7 anos, né? Quando ele veio para cá, ele estava lá na Vila Americana, e eu conversei na época com a irmã Michele, né? E ela falou: mas ele é bem calmo, bem quieto, assim, mas é um obreiro bom. E eu olhei e falei, ele estava barbudo. Eu falei, meio barbudo, não era. Aí eu falei: rapaz, mas você precisa cortar essa barba. Mas eu vi assim, ele bem calmo, bem tranquilo. Bom, parece, né? E eu falei, vai dar certo. Orei a Deus, vai dar certo. Pois não é que já faz 7 anos, já está indo 7 anos, né, que estão aqui. Louvado seja Deus. Passando por dificuldade, eu sei que não é fácil dirigir congregação, ainda mais assim, as congregações mais distantes, tem maiores problemas, mas Deus tem abençoado, principalmente financeiro, né? Mas Deus tem abençoado de uma forma toda especial. Louva a Deus pela vida de cada obreiro. Mas aqui eu quero especificar o irmão Dejair e a irmã Valéria, porque pelo trabalho que eles têm prestado aqui, nunca me pediram nada. Que eu lembre, não. Nunca me pediram nada. Não porque não necessitasse, mas porque enfrenta a obra e sabe da dificuldade que é, e enfrenta o trabalho com alegria, com prazer, com dedicação. Hoje em dia está muito difícil isso. Tem muitos obreiros e poucos trabalhadores, poucos servos. Muitos obreiros, mas poucos servos. Era melhor ter mais servos e menos obreiros. Bom, meus queridos irmãos, vamos junto mais uma vez lermos o texto que nós acabamos de ler há poucos minutos atrás. Mateus 28, versículo 16, é isso? É o 16. 18. Vamos começar do 16, tá bom? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas ele continua: portanto, ide, ele não pede, ele dá uma determinação, ide. Ele dá uma determinação, portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Podeis assentar. Irmãos, a palavra poder é uma palavra muito confundida na Bíblia com autoridade. Até na Bíblia. Mas é por causa das traduções, tá? Das traduções que são, às vezes eles traduzem poder por autoridade e fazem uma diferença sem perceber, porque confunde autoridade com poder. Mas autoridade não é a mesma coisa que poder. A autoridade está acima de poder. Diga comigo, autoridade, coloca a mão assim. Autoridade, poder.
Autoridade e poder. Jesus, ele falava, quando ele pregava, ele falava como tem autoridade. A grande diferença que o povo vinha, e que principalmente os fariseus morriam de ciúme. Deixa eu abotoar aqui, irmão, senão depois a minha esposa, estou vendo que está gravando aí, vai que a minha esposa veja. Você não seguiu a regra. Então, vou botar aqui, depois não deixa eu esquecer. Então, a palavra que Jesus falava com autoridade. A autoridade não é que ele não tinha poder, pelo contrário, a autoridade é a maneira como você exerce o poder. Ter poder, o poder, ele é algo que todo o homem procura. A autoridade é difícil. Todos querem poder, mas acha que o poder, a autoridade vem do poder. Não, o poder vem da autoridade, esse seria o certo. Porque o que significa poder? Poder é você realizar, ter liberdade de fazer, de criar, de mandar, de determinar. Só que o poder em si, ele acaba. Por exemplo, eu estou hoje numa posição. Quando eu sair, acaba o quê? O meu poder de mando. Mas se os irmãos me verem na rua, os irmãos falar, não, isso aí é o pastor Evaldo. Pastor Evaldo. Não é verdade? Pastor Napoleão. O pastor Napoleão. Sabia quem era. Se ele falasse alguma coisa, a pessoa, né? Porque conhecia quem era. Não precisava exercer poder, porque as pessoas já sabiam que eram. Amanhã depois, eu não vou ter esse cargo, essa função. Só que eu sei que a igreja em si, a igreja fiel, ela vai saber, ela vai respeitar o pastor que teve. Sim ou não? Vai respeitar. Por quê? Porque é uma autoridade da parte de Deus. O cargo, ele elimina o poder, mas não elimina a autoridade. A autoridade continua. A autoridade é a maneira de você exercer com sabedoria. A autoridade não se impõe o poder. A autoridade faz com que as pessoas obedeçam porque ama. Diga comigo, autoridade faz o autor. Quem tem autor? Fala assim, a autoridade faz o autor, fala, convencer os seus liderados a seguir o seu mando. Agora, esses são convencidos de que aquele mando é bom, que aquele mando, aquela determinação é boa. Então eles fazem com alegria. Por exemplo, você pega uma pessoa voluntária e você pega uma pessoa que trabalha. Uma pessoa que normalmente tem a carteira assinada, ele chega no dia, terminou, ele vai embora. Bateu o cartão, vai embora, não tem mais nenhum compromisso. Mas uma pessoa que ele é voluntário a prestar um serviço, ele vai porque ele ama prestar aquele serviço. Ele ama ajudar. Por exemplo, eu falo assim, irmão, amanhã nós vamos fazer um mutirão para isso. Tem aqueles que vão se levantar porque sabe que aquilo ali precisa ser feito. E também vai obedecer. Mas vai obedecer com alegria. Mas se eu falo assim, amanhã fulano vem. Eu posso fazer isso? Pode. Mas eu estou impondo. É diferente. Imposição não é o que eu pretendo usar com nenhum obreiro, com nenhuma igreja. Às vezes você precisa colocar, porque a pessoa não entende o que é autoridade e também não pode, aí não sabe discernir entre autoridade e poder, aí desrespeita. Às vezes você tem que impor. Mas na realidade não é esse a minha função na realidade. O que eu pretendo na igreja é fazer assim, a igreja obedece, porque a igreja sabe o que é a palavra de Deus, sabe que o pastor está transmitindo a palavra de Deus. Então, isso é também na congregação. Sabe, não, ali ele está falando a palavra. Por isso que nós não podemos mudar aquilo que Deus falou. A palavra de Deus, ela deve ser pregada como ela é, com entendimento dado pelo Espírito Santo. Então, diga comigo, poder é mando.
Autoridade é pedido. Agora, quem entende a autoridade sabe que aquele pedido tem muito mais poder do que uma ordem, do que um mando. Aquele pedido tem mais, ele é mais capacitado, ele tem mais poder do que o poder. A pessoa, você pede e a pessoa, não, prontinho. Porque você mandou, a pessoa vem de mal vontade. Você determinou, a pessoa vem de má vontade. A pessoa está ali para cumprir, para cumprir tabela. Mas bom é quando a pessoa se coloca à disposição. Você não obedece a palavra de Deus porque é uma ordem divina só. Você obedece porque você ama a Deus. Porque tem pessoas que não obedecem. Não ama. Mas a igreja ama o Senhor. E sabe que a palavra de Deus, o ensino de Cristo, deve ser seguido. Eu não coloco uma faca no pescoço e digo, você tem que ser crente, você tem que servir ao Senhor. Tal. Não adianta. A pessoa tem que se dispor a servir ao Senhor. Deus não quer robô, Deus quer voluntário. Deus quer trabalhar com aqueles que amam e esperam que Ele é o Senhor. Deus não quer ninguém obrigado na sua obra. Quem é obrigado, no primeiro ataque ele corre. No primeiro ataque ele abandona, na primeira luta ele sai, ele deixa o evangelho, ele deixa a igreja, ele deixa a congregação, ele parte para um outro, porque ele está ali só porque é mandado, ele não está ali porque ele ama. Eles trocam essa frase por vestir a camisa. O que é vestir a camisa? É estar junto, é estar junto, é você, não, isso aí é responsabilidade minha também, é responsabilidade do senhor, é responsabilidade minha. Então isso é autoridade. Quando você não precisa impor. Quando você fala e a pessoa sabe que aquela palavra sua, ela é revestida de autoridade. É mais fácil você ordenar do que você pedir. Porque a humanidade tem uma intenção mal desde o nascimento. Muitas pessoas só obedecem se for imposto. Só se for ali no cabresto. Mas isso não é bom. Isso não é bom. Tem pessoas, tem marido que quer que a mulher seja aquele, você pega o bichinho e sai andando para lá, não vou falar o nome não. Sai no cabresto, sai na coleira. Não. A mulher, ela obedece o marido porque a palavra de Deus fala e porque ela ama o marido. Não adianta ele impor a força, ele tem que mostrar que ele é digno do respeito dela e da ajuda dela, porque ele ama ela e ela também entende que ele ama. Não é impor, é a pessoa saber, se conscientizar que ela é esposa e que ela vai obedecer porque sabe que ele é o homem sério para ela, certa para ela. Agora, se o homem impor, ele pode? Pode. Mas vai ter muito sucesso? Não. Ela vai obedecer por uma questão de escravidão quase. Isso não é bom. Tem que ter entendimento. Ou vice-versa também, né? Tem mulher que às vezes manda no marido, mas não está errado. Meus queridos, todo homem quer ter poder. Mas por que quer ter poder? E por que não quer ter autoridade? Porque não consegue. Porque o homem perdeu. Deus, vamos lá, vamos pegar. Deus falou assim: criamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança, guarda essa palavra. A nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem é a imagem que você transmite, o corpo, né? Que Jesus viria com aquele corpo. Bom, e semelhança são os caracteres de Deus, são aquilo que Deus tem. Ele criou e deu ao homem parte daquilo que ele tinha. Ele transmitiu ao homem aquilo que ele tinha. A essência divina está no homem. Estava. A essência divina estava no homem. Bom, Deus, ele colocou o homem no Éden e falou: olha, toda comida você pode comer, daquela ali, não, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas Deus colocou uma cerca para eles não passar, um muro alto? Não.
Deus deixou livre. Falou, não pode. Mas Deus não permitiu que eles comessem? Não, Deus permitiu. Então, Deus não quer ninguém que obedeça a Ele de medo. Deus quer que você sirva a Ele de amor. Por amor. Deus não proibiu. Ele tinha autoridade, Ele tinha poder, tinha. Ele criou todas as coisas. Ele mandou a terra. Olha, Ele falou, terra produza. A terra produziu. Água, produza peixe. Ah, produziu. Produza ave. Produziu. Tudo. Deus mandou a terra. Ele não falou, eu quero que produza. Ele falou assim, terra produza. A terra produziu. Ele falou, água produza. A água produziu. Isso é o quê? Poder. Isso é poder. Isso é poder. E agora, a autoridade, vamos pegar. Deus proibiu Satanás de pecar no céu? Não. Não. Agora, o homem, Satanás primeiro, foi Satanás quem errou primeiro. Ele sabia que não podia? Sabia. Ele respeitou a autoridade? Não. Deus abomina a rejeição à autoridade. A autoridade diz respeito à autoridade de quem tem, Deus abomina. Deus abomina. Deus, Ele tinha poder, Ele tem poder e autoridade. Só que Ele não exerceu autoridade para impedir Satanás de pecar, Ele deixou. O homem a mesma coisa, Ele deixou. Ele deixou. Bom, o homem, Deus tinha dado ao homem poder. Diga poder. Deus fez o homem, diga para mim, Deus fez o homem para exercer poder. Poder o que? Qual era o poder? Gafanhoto? Voa. Tubarão? Sai do fundo do mar e vem aqui. Ele tinha poder sobre as bestas do campo, sobre os animais, sobre a ave, sobre os peixes do mar, sobre as plantas. Ele tinha, Adão deu nome para todos os animais. Deu nome para tudo. O homem tinha aquela capacidade. Ele era o comandante, ele era o rei da terra. Ele era para governar, ele era para reinar na terra. E essa era a vontade de Deus. Então Deus vinha e conversava com ele durante o dia. Deus falou, olha, eu cuido, em outra palavra, eu cuido do céu. Aqui na terra, você vai me representar. Você vai cuidar da terra. Agora, Deus vinha falar com o homem. Ensinar o homem, conversar com o homem. Deus queria o homem, que o homem tivesse um relacionamento com ele e reinasse com ele, governasse na terra. Ele deu a terra aos filhos dos homens, diz a palavra de Deus. Só que o homem perdeu isso. Perdeu no Éden quando pecou. Ele entregou aquilo que ele tinha de poder, ele entregou ao inimigo, porque ele deixou se vender. Quando Eva desobedeceu, ela seguiu, ela deixou um reino, que era o reino de Deus, o reino do Criador, e passou a obedecer quem? O diabo. Presta atenção. O homem foi criado para governar, para reinar, e estava debaixo do rei dos reis e senhor dos senhores. Quando ela ouviu o inimigo e comeu, o que ela fez? Ela saiu daqui e foi para aqui. Por isso que eu falo, olha gente, só tem dois senhores, Deus e o inimigo. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do inimigo. Não tem outro jeito. É uma questão de posição. Todos quanto recebeu, deu-lhes poder para ser tornado filho de Deus. Bom, ele passou para cá. Só que esse aqui, o Satanás, ele só exerce poder. Ele não tem autoridade, mas ele tem poder. Agora o homem ficou sendo escravo. Ou seja, o poder do homem, ele entregou na mão do diabo. O homem perdeu o poder. Mas só que o homem busca o poder até hoje. O que o homem quer? Ele quer dinheiro. Quer dinheiro para quem? Para exercer poder. Poder sobre compra. Poder sobre aparecer. Poder sobre fazer isso, fazer aquilo. Ele quer poder. Ele quer poder. Eu estou vindo, fui resolver um problema, estava conversando sobre um assunto interessante. A pessoa recebe uma designação e acha que tem todo o poder sobre aquele, domínio sobre aquele. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque o homem,
ele exerce o poder errado. Quando ele quer exercer o poder, ele exerce um lado errado. Ele exerce sobre mão forte. Puxa o tapete, derruba o colega, tal, faz de tudo para pegar a vaga. De tudo para pegar a vaga. E quando chega lá, fica que nem pavão. Para que isso? O homem não tem essa capacidade mais de ter poder na mão. Ele vai fazer besteira, porque ele está debaixo do domínio do inimigo. É por isso que você veja, sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, entra governo, sai governo, e as coisas continuam acontecendo. Não vamos pegar, nós aqui no Brasil temos a direita e a esquerda. Nós, o Evangelho, novamente, nunca aceitamos as ideias da esquerda, porque é contra a palavra, muitas coisas é contra a palavra. Mas não é a direita que vai consertar, não. Vai entrar governante, vai sair, e as coisas vão continuar acontecendo. Não aconteceu ontem, aconteceu ontem, e não. Quando Jesus foi à cruz, quando ele ressuscitou, o sacerdote falou assim: nós vamos dar dinheiro para vocês. Suborno. Já existia, corrupção existia. Sempre houve corrupção, porque a partir da queda, toda a humanidade passou a sofrer. O homem não tinha poder sobre outro homem. Deus deu poder para o homem comandar as feras do campo, tudo, mas não sobre um outro homem. Deus não deu poder para o homem exercer autoridade sobre um outro homem. Não. Hoje, tem pessoas que fazem dos seus colaboradores escravos. Pessoa que oprime. Pessoa má. Exerce um poder de uma maneira sufocante, escravizante. Quando Deus nos chamou para a liberdade Deus nos libertou. Não para pecar, mas liberdade para servir a Deus voluntariamente. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver, no mundo o poder não é exercido da maneira que Deus quer, porque o homem perdeu lá no Éden. Ali começou todo o erro. O homem caiu ali e dali veio as consequências. O homem entregou o poder na mão do inimigo. E agora o inimigo é o Deus desse mundo, é o Deus desse século. Jesus falou: está chegando o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Por quê? Porque o homem tinha entregue o príncipe desse mundo. Jesus não falou outra coisa, ele falou: é o príncipe desse mundo. Ele tem o poder. Que poder? Que vocês entregaram para ele. Que vocês entregaram. Ele não podia estar aqui na terra. Tanto ele nem pode, né? Quando desce um espírito e entra numa pessoa, a pessoa fica possessa, ele é chamado o quê? Espírito imundo. Sai demônio, sai espírito imundo, não é verdade? Mas quando ele está na região celeste, aí, não está incorporado, ele é o quê? Ele é potestade do ar. Mas quando ele vem para a terra e é possessa, nós chamamos de demônio, espírito imundo. E ele não gosta que chama ele de espírito imundo. Normalmente, quando você vai expulsar um demônio, e você chama de espírito imundo, normalmente ele arranja. Né? Por quê? Ele está exercendo ato na terra que não é para ele. Ele não tinha. Deus não deu a ele essa autoridade. Mas o homem caiu, o homem peca. Então o homem estando distante de Deus, ou fora da vontade, da linhagem de Deus, ou de fora do poder de Deus, da unção do Espírito, o inimigo acha-se no poder de tornar a pessoa escrava, possessa. Mas na realidade ele não pode. Mas ele faz isso. Ele faz. Porque o homem também dá lugar. Agora o homem se tornou um escravo. Só que vê? Não, o homem não vê. Mas ele é um escravo. Ele é um escravo. Irmão, veja bem, e por causa do poder eles guerreiam. Quantas guerras há hoje? Várias. Nós hoje temos duas que são mais faladas, né? Que é Irã, Estados Unidos e Israel. E a Croácia com a Rússia. Mas tem outras guerras. No Líbano, na Síria, na África tem lugar que está em guerra. Existe guerra, por quê? Tudo quer o quê? Poder, domínio. Poder, domínio. Poder, domínio. Domínio.
Mas o homem foi feito para isso. Só que era para ele fazer, exercer, com a graça de Deus, com a unção de Deus, com a direção de Deus. Só que ele errou. Agora, quando Jesus disse, é-me dado todo o poder, é isso que eu quero chegar com vocês, me acompanha. O homem havia o quê? Perdido. O homem perdeu o poder. E perdeu para o diabo. Mas só que o homem não admite isso. Por isso, quando a palavra de Deus diz assim, a autoridade foi constituída por Deus, porque Deus deixou a autoridade para o homem não se perder tanto. A autoridade, ela é um freio, é que nem freio para o animal, para ele não sair pulando, desbestado. Então existe polícia, existe governo, tal. Não é o governante, é o governo. É o governo que é estabelecido por Deus. Para colocar o quê? Já que o homem está no pecado, então Deus colocou uma ordem. Esses que exercem o governo também são corrompidos. E quando não é corrompido, é tentado. Porque existe o príncipe desse mundo que vai tentar. Vai tentar na área da educação, na área da saúde, na área da administração pública. Em tudo. A ação do inimigo está em toda parte da terra. A ação do inimigo. Mas só que Jesus, ele veio para restabelecer o homem novamente, para fazer o homem chegar para Deus. Ele veio trazer ao homem o poder de Deus e a autoridade que ele tinha. Ele desceu do céu. Quando ele deixou o céu, ele deixou no céu o poder e a autoridade. Quando ele foi gerado homem. Na terra ele era homem, aqui homem, 100% homem. Porém, vindo do céu, então 100% divino. Só que ele despojou a glória no céu, ele deixou no céu e veio a esse mundo para ocupar o cargo de pecador, vencer o pecado e ter poder para perdoar o pecado. Porque só podia tirar o pecado aquele que não pecou. Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Quando ele vai à cruz, ali, todo o tempo, toda a vida de Jesus, ele aprendeu a obedecer, a obediência por meio de sacrifício. Veja bem, ele deixou a sua autoridade e o seu poder no céu, agora ele estava como homem. Para obedecer à vontade do Pai, que ele sabia qual era, agora como homem, não, veja bem, ele tinha, é a mesma coisa, eu chego assim, eu falo assim, irmão Marcelo, você vai pastorear uma igreja no Quênia, lá você vai ter que ter 1000 membros e tal, é uma coisa que ele não pode fazer. Agora Jesus, ele também não podia fazer, mas ele venceu com a graça de Deus. Ele dependeu do Espírito Santo. Ele não exerceu poder e autoridade por ele mesmo. Ele exerceu o poder e autoridade pelo Espírito Santo, assim como ele deu à igreja. Ele disse, quando ele soprou para o discípulo o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito. Ele buscava no Pai a graça para poder servir e não pecar, para poder salvar a humanidade. Ele subia monte, ele orava, ele ia para o deserto orar, ele buscava a presença de Deus, mesmo sendo filho. Terça-feira, quem está acompanhando o nosso ensino, ouviu eu falar terça-feira e vai ouvir agora também, né? Sobre isso aí, sobre a trajetória de Cristo e todas as tentações que ele passou. Pois bem, agora, ele, como homem, ele tinha todas as necessidades humanas, ele tinha tudo que o homem pode ser tentado, ele era tentado, e ele tinha que ser tentado como Eva foi tentado, como Adão foi tentado, e foi no jardim, lá no deserto, né? Agora, como homem, Jesus não venceu porque ele tinha algo especial, que era do outro planeta, que ele era Deus. Não, ele venceu
pela graça de Deus. Ele não viveu no tempo da graça, ele estava dando a graça, ele estava estabelecendo a graça, mas ele viveu no tempo da lei, ele cumpriu toda a lei. Então, irmão, hoje você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, tá? Jesus fez tudo isso. Jesus fez tudo isso. Agora que ele vence, ele chega e diz aos discípulos: é-me dado todo o poder. Qual é o poder? Todo. Por que ele falou é-me dado? Mas se ele não tinha? Tinha. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito foi feito. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele era Deus no passado. Agora ele deixou a glória no céu e veio como homem. Para ele obter poder agora, o poder ele tinha deixado com o Pai. Pai, eu vou. Mas como Deus, não vai. Não, eu vou como homem. Entregou. E desceu, e veio ao mundo. Agora ele precisava receber novamente. Quem que ia entregar? O Pai. O Pai. Agora ele sai da cruz, vai à região dos mortos, do Hades, liberta os cativos que lá estavam, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, os fiéis do Velho Testamento, leva para o paraíso, primeira coisa, antes disso aí, ele vai ao Pai, deposita o sangue, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ele precisava oferecer o sangue, e ele ofereceu, só que não na terra, ofereceu no céu, porque a acusação ia ser no céu, mas lá, deixa eu falar uma coisa aqui, quando você peca, o diabo pega, aí ele leva, Deus está em pecado. Só que você já se arrependeu. Você já buscou a presença de Deus, já pediu perdão. Você já se santificou novamente. Aí Deus fala assim, você já perdeu, chegou tarde demais. Ele já pediu perdão, ela já pediu perdão, eu já perdoei. Mas como? Recorreu ao sacrifício da cruz. Foi ao certo, foi ao sangue. Ele morreu para pagar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmão, o pecado do homem, depois de salvo, ele é um incômodo para o homem. Nós nos sentimos bem quando pecamos, quando erramos. O Espírito Santo nos acusa. E nós fazemos o quê? Ficamos com ele? Não. Vamos entregar ele no altar. Vamos confessar. Vamos pedir a Deus misericórdia. É confissão. Aí a pessoa confessa e deixa. Aquela cédula que era contra nós, Jesus já rasgou na cruz. Aqui, não. Isso aí já foi eliminado. Ele já se arrependeu, ela já se arrependeu, já buscou a minha face, se arrependeu dos seus pecados e eu já perdoei. Aleluia. Agora, Jesus disse, é-me dado. Mas quando ele chega no céu, ele ouve a palavra seguinte, aonde está a glória que eu te dei? Ele diz, a minha glória eu dei à igreja. A minha paz eu dei à igreja. Eu dei tudo à igreja. Dei-lhes a tua glória. A glória que a mim me deste. Ele deixou com a igreja. Esse poder que ele estava falando era para avisar eles que ele tinha o poder. Agora, nós nele ia exercer o poder que ele tem. Você não ia exercer o poder seu. Você vai exercer o poder que você agora conquistou por Cristo Jesus. Não foi você. O diabo não pode te acusar não. Porque você recebeu de Cristo Jesus a autoridade. O poder você recebeu de Jesus. Ele conquistou. E ele disse, eis agora vos dou o poder e a autoridade para pisar serpente e escorpião e todo o poder do mal. E nada vos fará dano algum. Então, o poder, só quem pode exercer é a igreja. Hoje, legalmente,
aquilo que Adão perdeu, a igreja reconquistou em Cristo. Adão foi o erro, Jesus foi o acerto. Jesus é o segundo Adão. Adão caiu, mas o segundo Adão reconstituiu. Então a igreja agora está em Cristo Jesus, aquele que tem todo o poder. Não é algum poder, ela tem todo o poder. Agora você exerce esse poder de qualquer jeito? Não. Você chega, por exemplo, para falar com o presidente da república. Você não vai conseguir, mas digamos que você conseguir. Você vai dizer, tá. Eu sirvo um Deus que é o dono do céu e da terra. Não é o Brasil, não é dos Estados Unidos. Ele é o dono do céu e da terra. Jesus, se eu quisesse, eu mandaria o Pai e ele mandaria aqui 12 legiões de anjos. A autoridade que você tem, Pilatos, foi dada por Deus. Nada não seria dado se no céu não fosse dado. Aquele poder, aquela autoridade que ele tinha, ele disse, é delegada. Foi Deus que deu. Agora você recebeu do próprio Cristo a autoridade dele. Você exerce no nome dele. Ele disse, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Igreja, você está debaixo da autoridade de Deus. E você tem a autoridade de Deus dada por você. Ao aceitar Jesus, você se tornou filho de Deus. Aquilo que era antes do pecado, domínio, sobretudo, a igreja tem. Mas ela já exerce em parte. Em parte. Mas vai exercer pleno? Vai exercer plenamente. Quando nós estivermos no milênio, a igreja vai exercer plenamente. Mas agora, a igreja pode exercer autoridade, exerce poder também. Você clama ao Senhor. Quantas vezes, irmão? Coisa impossível. Coisa impossível. Você coloca diante de Deus e fala, Senhor, agora ou é o Senhor ou é o Senhor, não tem outro jeito. Deus estende a mão e fala, agora é comigo. Para de lutar, porque agora a luta é minha. É ou não é? É ou não é? Esses dias bateu em mim um canseiro, um desânimo, por causa de muita luta, muita dificuldade. Aí eu falei, me entreguei o ponto. Dá mais não. Aí de repente, algo falou no meu coração, peraí, você vai perder para o inimigo? Irmão, mas eu dei um pulo, falei, em nome de Jesus agora, todo desânimo, toda canseira, todo esse para baixo, todo esse estado que eu estou agora, em nome de Jesus eu repreendo agora. Satanás, sai da minha presença, porque senão eu vou passar por cima na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Irmão, foi a mesma coisa que tirar com uma mão. Ei, sai que nem um gigante. Por quê? Essa mudança alguém pode fazer? Não, remédio faz não. Remédio ia me deixar grogue. Eu não estou falando mal do remédio, mas o remédio ia me deixar grogue. Mas o poder de Deus me tirou aquele mal-estar, aquele sentimento de derrota, de não pode, de não aguenta, de não consegue. Então, quando Jesus ele disse, me dado todo o poder, não é que ele falou só de boca para fora, não. Ele falou para a igreja receber. Para a igreja receber. E de agora, ensina, faz discípulo, prega a palavra, tira o homem da mão do diabo, prega a palavra, ensina as ações, expulsa os demônios, ora, põe a mão sobre os enfermos, cura. Eu vos dou poder e autoridade. A igreja, aquilo que Jesus disse, igreja, é para nós. Ele disse aquilo pensando em você, pensando em mim, pensando em nós. É me dado todo, ou seja, Orivaldo, é me dado todo o poder. Você está em mim. Se eu duvido do poder, eu acho que não vai dar certo, eu estou duvidando de Jesus. Mas Ele tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja bem, irmão, nós temos isso tudo num vaso de barro. Nós estamos num corpo falível, um corpo corruptível. Então, nós não podemos nem exercer a glória, porque o nosso corpo vai ser um corpo glorioso, mas só depois da morte. Então, irmão, a igreja de Jesus Cristo, a igreja foi comprada, foi lavada,
vai morar no céu com Jesus. Mas só isso? Não. A igreja tem o poder do Espírito de Deus. A igreja tem o poder que Jesus tinha. Ele disse: é me dado para a igreja. Para a igreja. É para a igreja. Não há batalha que Jesus não vença, que você não vença com Jesus. Não há batalha que você não vença com Jesus. Como você não vence com Jesus, você vence com Ele. O salmista diz assim: com meu Deus eu salto uma muralha, com meu Deus eu quebro o arco de bronze. Amém? Aleluia. Então não curve a cabeça, não desanime, não pare, não pare, não pare, siga em frente, siga em frente. Está doendo? Tá, siga em frente, siga em frente. Tá doendo? Tá, siga em frente, siga em frente, siga em frente. Pastor, mas não dá. Calma. Pastor, o mundo está desmoronando. Calma, confia. O mundo não vai desmoronar em cima de você. Ah, mas alguém está me jurando de morte. Calma. Ele está jurando de morte? Tá. Mas quem é que tem o poder sobre a morte? Jesus. Calma. Você só vai quando Jesus mandar. Ou então se você errar e você se colocar debaixo do perigo, né? Aí é tentar a Deus. Mas fique em paz. Vou terminar contando um testemunho que eu ouvi esse dia de um irmão. Não é nem da nossa igreja. Ele estava: pastor, tá, o que aconteceu, meu irmão? Uma luta e tal. Eu peguei um dinheiro com a pessoa e paguei, mas ele queria um juro muito grande, não consegui pagar e tal. Eu falei: e aí? Não, mas eu não podia pagar. Eu falei: tá bom. O que ele falou? Falou que foi me matar. Você já pagou o que tinha? Paguei. O que eu devia, paguei, mas tem juros lá que ele cobra. Eu falei: bom, o irmão agiu errado. Porque você tem um Deus e não precisa pedir dinheiro para agiota. Você cair na mão do agiota é a mesma coisa que cair na mão do diabo. Irmão. Pelo amor de Deus, ora, Deus expulsa esse espírito se um dia você for tentado. Sai! Espírito de agiota. Porque isso aí é complicado. Aí ele falou assim: mas e aí, irmão? Pastor. Quanto tempo faz? Pastor, já faz mais de 3 meses. E ele não matou você? Não. Mas por que ele não matou você? Porque ele morreu. Mas o irmão faz, chega até tanto tempo para falar para mim que o homem morreu. O irmão está com medo do homem morto. O morto não sai da cova. Quanto dia que ele morreu? Pastor, assim que estava terminando, antes de terminar os 30 dias, ele morreu. O irmão ainda está com medo. Irmão, pelo amor de Deus, ele já foi embora, irmão. A morte já levou ele antes que ele matasse você. Porque a morte, você quer matar ele? Então eu vou te levar primeiro. Pronto, levou. Então, não brinque com as coisas sérias. Não brinque com as coisas sérias. Deus é um Deus sério. E Deus, quando fala, Ele cumpre. Porque Ele é Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar pela igreja, pedindo a Deus que abra os olhos do nosso entendimento, para cada dia descobrir mais os mistérios de Deus, as coisas do Pai, e que nós possamos pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Amado e eterno Deus, nesta noite, eu estou aqui, Senhor, diante da Tua igreja e diante do Senhor, falando, ó Deus, da Tua palavra, do poder do Senhor, poder que o Senhor conquistou na cruz, poder que o Senhor, recebeu para dar à igreja, e a igreja, Senhor, agora, está nas Tuas mãos. Abre os nossos olhos, Senhor, não nos deixa, Senhor, sermos, ó Deus, levados, ó Deus, pelos ventos, pelas coisas desse mundo, não, mas que nós possamos a cada dia, Senhor, ter os nossos olhos fitos no Senhor. Ó Deus, nos ensina a usar o poder do Teu nome para fazer a Tua obra, Senhor, que coloque em minha unção e a graça, para que eu possa conquistar almas para o Teu reino. Senhor, dê isso à igreja, dê isso à igreja, dê à igreja, Senhor, cada irmão que aqui está nesta noite, Senhor, nos faça ver, Senhor, como viu Geazi,
quando olhou para o monte Dotã e viu cercado do exército assírio. Mas o Senhor abriu os olhos dele, e quando ele olhou, ele não viu mais o inimigo, mas ele viu carros e cavalos de fogo que cercavam o monte. Senhor, abre os olhos da tua igreja, abre os nossos olhos para vermos, Senhor, os carros e cavalos de fogo que está à disposição da igreja. Ó Deus, no teu nome, e para a glória do teu nome, e em teu nome nós vencemos, em teu nome somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém e amém. Tem alguém que está enfermo aqui? Quer receber oração por enfermidade? Mais alguém? A igreja crê que Jesus cura, vai curar essas irmãs. Então diga assim: Senhor Jesus, tu disseste que foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Senhor, nós sabemos que tu tens todo o poder. Agora, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não há dor no céu, não há enfermidade no céu. Senhor, e nós agora, no teu nome, nós concordamos que essas irmãs serão curadas para a glória do teu nome. Senhor Jesus, em teu nome, Senhor, não importa aonde está e o tamanho da doença, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora: a doença sai, doença vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu decreto agora, na autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade sai agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda enfermidade saia em nome de Jesus. Todo mal, aonde está alojado, em nome de Jesus, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, Senhor, é no teu nome. Toca cada célula do corpo da tua filha agora. Vai tocando, Senhor. Vai limpando toda infecção, todo mal. Agora, na autoridade do nome de Jesus, volte a plena saúde. Volte a plena saúde. Volte a plena saúde. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, receba a cura. Receba a cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Creia e confie. Amém. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Irmã Valéria.